últimos dias a gente veio falando muito sobre essa questão da Matrix, essa questão da expansão da consciência, essa questão do quanto muitos seres, muitos governos, muitas indústrias querem que nós não acessamos, né, que a gente não acesse esse poder de autocura, quer que a gente sempre acredite que nós não temos esse poder de autocura e quer que a gente também não acredite que os elementos naturais, por exemplo, podem nos auxiliar a potencializar esse processo de autocura e de equilíbrio, tá? Então, muitas vezes a gente passa por desequilíbrios no nosso corpo físico que a gente vai buscar sempre mudanças externas, né? Sempre ajuda externa e não tem problema nisso. Mas a questão é que a gente precisa entender que dentro de nós existe uma ligação, né? Uma ligação entre corpo físico, corpo espiritual, corpo energético, tá? Preciso me curar mesmo. Gente, toda doença, todo problema que acontece na nossa vida, ele tem a ver com algo muito mais profundo, tá? Tem gente que vai dizer uma parte das doenças. Não, toda doença tem a ver, tá? Toda doença tem a ver com algo muito mais profundo. A raiz de cada doença, a raiz de cada problema, pode ser um problema bem complexo de saúde, ou muitas vezes até um problema mais simples, né? Eu sempre dou isso, pode ser desde, por exemplo, um câncer ou até mesmo eu machucar o meu dedinho, eu ter uma unha encravada, então tudo está mostrando algo que já estava em desequilíbrio antes. E quando isso aparece no nosso corpo físico, é porque há muito tempo a gente já estava nesse desequilíbrio ou há pouco tempo, e uma maneira da gente entender esse desequilíbrio é mostrar para o nosso corpo. Então, o nosso inconsciente, o nosso emocional, ele traz isso à tona para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo, que a gente possa ter a consciência. Porque muitas vezes, se fica ali só no campo do inconsciente, só no campo mental, a gente nem acessa esse problema, a gente nem sabe o que está acontecendo. E se fica também só no campo emocional, às vezes a gente pode não ter consciência disso, pode até sentir, pode ter os sentimentos, mas não sente. Mas quando vem para o corpo físico, a gente começa a ter a clareza. Opa, eu tô tendo esse problema. Então, é um sinal, é uma sinalização. Amor, eu vou te pedir um favor. Tá aí? Tu manda lá no grupo do WhatsApp dizendo que a live de hoje é sobre poder de autocura e a cura pelos elementos da natureza também. Só pra galera saber o tema, tá? Então, uma maneira de realmente... Olha, travou minha live. Gente, que loucura, ficou tudo preto. Ué, o que tá acontecendo? Ai, gente, meu Deus. Bom, enfim, se ficar travado no Instagram, lembre-se que estou ao vivo no YouTube também. Então, podem ir pra lá que tá tudo certo no YouTube, tá? Hã? Não, agora voltou. Não sei o que tinha acontecido. Então, gente, o nosso corpo, ele simplesmente, ele nos simboliza, ele nos avisa, ele nos sinaliza de que algo está errado, tá? Ou seja, nenhum desconforto, nenhuma doença é por acaso. Isso já existia antes, tá? E lembra o que eu contei pra vocês, eu acho que foi ontem, ou ontem, né? Eu falei sobre Rockefeller, que ele falava que ele, né, participou da grande máfia das indústrias para fazer com que as pessoas passassem a olhar para a medicina holística como algo que não funciona, como algo ruim, tá? Isso há muitos e muitos anos atrás, praticamente 1000 anos atrás, tá? Então ele participou disso, porque as medicinas, há muitos anos atrás, elas eram medicinas holísticas. Elas olhavam para o ser humano além... Olha o jeito que essa gata tá. Então elas olhavam para os seres humanos além, por exemplo, de somente o aspecto físico.
E eles tratavam as pessoas principalmente com os elementos da natureza, né? Então, por exemplo, com as ervas, com os minerais, que são os cristais, dentre outros tipos de terapias, né? E a gente vê isso em várias medicinas. E com o passar dos anos, né, essa indústria trabalhando a partir disso, porque, né, gente, é só vocês pensarem comigo, é só a gente refletir, por isso que eu tô voltando na história. Lembrem-se de uma coisa, toda live aqui não é para qualquer pessoa, é somente para quem esteja disposto, esteja disposta a abrir a sua consciência, somente para quem esteja disposto a sair da caixinha, tá? Tem pessoas que não vão entender, tem pessoas que não vão concordar e talvez realmente não seja um momento de você acessar isso. É uma questão de abrir a consciência e a gente entender que existe todo um meado assim, de crenças limitantes que nós somos colocados e a gente cresce ouvindo isso, tá? Então, durante muitos anos, gente, muitos anos, foi se colocando na cabeça das pessoas que as terapias naturais não funcionam, que a gente não tem o poder de autocura, que nós não podemos absolutamente fazer nada por nós, que sempre algo externo que vai conseguir nos ajudar. Aí eu vi uma pessoa falando sobre isso, Marcos Trombeta. Ele falou bem assim, ele disse, por exemplo, quando a gente machuca o dedo, tipo fazer um cortezinho com uma faca, a gente fica tranquilo, né? Porque a gente sabe que isso vai se curar sozinho. A gente sabe, né, que vai curar sozinho. Quando a gente se bate, quando a gente tem pequenos machucados, a gente diz, não, isso vai se curar sozinho. Né? Então, o que acontece? Por que doenças mais graves que às vezes acontecem a gente simplesmente dá como não tem cura? Isso não tem cura. Eu não saio dessa. Para mim, a minha vida acabou. É tudo uma questão de crença, é tudo uma questão de limitação da mente, sabe? Então, nos colocaram na nossa cabeça que existem doenças que não têm cura, ou seja, se você tiver essa doença, simplesmente é decretado que você não vai mais viver, que você tem essa doença e acabou, que você não vai ter a capacidade de se curar, o teu corpo não tem essa capacidade, entende? E quanto mais isso é falado e quanto mais isso é colocado na mente das pessoas, mais elas acreditam nisso e menos o poder de autocura nós temos, né? Antes de eu entrar para essa forma mais profunda de autocura, eu queria falar mais uma coisa que agora eu me esqueci, sobre essa questão de doença realmente, da gente entender, da gente visualizar, sabe? Eu queria dar o exemplo da avó do Léo, né? A avó do Léo, ela já faleceu, mas ela fez uma cirurgia do coração, né? Isso há muitos anos atrás. E disseram pra ela que ela ia viver somente pouquinhos anos, assim, sabe? Tipo, sei lá, 5 anos, acho que era, alguma coisa assim. Mas ela colocou na cabeça dela que ela não ia viver poucos anos, que ela ia viver muitos anos ainda. Mas para os médicos, não, você só tem esse tempo de vida. E ela colocou na cabeça dela que ela ia viver tantos anos e adivinha o que aconteceu? Ela viveu muito mais anos, sei lá, eu acho que tipo 30 anos, não sei. Então, o que acontece, né, gente? É muito uma questão de mentalidade, tá? Não tem como a gente ter uma boa saúde se a gente não acredita que a gente pode ter uma boa saúde. Não tem como a gente ter um bom relacionamento se a gente não acredita que possa existir um bom relacionamento. Não tem como a gente ter uma boa vida financeira, prosperidade financeira, se a gente acredita que a gente não pode. Então, tudo parte da nossa mente e isso também tem a ver com a nossa saúde. Então, se você acredita que você não pode ser uma pessoa saudável, que você acredita que você não pode melhorar a tua vida saudável, o teu bem-estar, ter mais disposição, dormir melhor, não ter doenças, você não vai ter. Você sempre, se você acha que você fica se repetindo, sabe aquelas pessoas que ficam sempre repetindo, eu tô sempre doente, a minha imunidade tá sempre baixa, porque eu tô sempre, a pessoa, ela mesma fica falando isso.
Ai, porque eu não consigo ficar sem tal medicamento, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque o meu problema. E ela fica se repetindo isso durante anos, durante anos, durante anos e durante anos. Vocês acham que uma pessoa assim, às vezes pode ser alguém de vocês, que uma pessoa assim vai conseguir entrar num processo de cura? Não, porque ela não conseguiu trabalhar a mente dela para isso. Então, tudo parte, gente, principalmente do campo mental, da nossa mente. E isso, inclusive, é uma lei divina, né? É uma lei do universo, que o universo, ele é mental, né? Sobre o mentalismo. Tudo se inicia sobre o mentalismo e isso também tem a ver com a nossa saúde, tá? E indo mais profundamente falando sobre isso, a gente consegue entender que, ou seja, né, eu tenho um poder de autocura, eu já vou falar sobre isso, mas existem crenças relacionadas à saúde, existem crenças relacionadas de que a gente não tem poder algum, de que os elementos da natureza, todas essas coisas não têm poder algum, que a gente não pode utilizar, que não funciona, né? Isso é embutido a cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia mais, tá? Então, realmente, para que a gente não acredite nisso e que nós nos tornemos cada vez mais dependentes de químicos, mais dependente realmente desses processos, tá? Então, como eliminar essas crenças? Mudando a tua maneira de pensar. Gente, a gente elimina uma crença, por exemplo, eu entendi que eu tenho essa crença limitante, eu preciso mudar ela. E lembrem-se, a mudança de uma crença limitante, ela não acontece de um dia para o outro. Imagina, você passou uma vida inteira, eu, por exemplo, eu vou fazer 30 anos. Imagina, eu passei 30 anos, por exemplo, da minha vida acreditando que a única forma de eu ter uma saúde melhor, de curar uma doença, de qualquer coisa, é somente através de medicamentos. E que dependendo da doença que eu tiver, ela não tem cura e isso determina o meu momento de partir, porque alguém me falou isso, né? Então imagina, eu vivi isso, pensei nisso durante 30 anos, 40, 50, sei lá. Ou seja, a minha mudança de crença para entender que eu consigo me autocurar, ou por exemplo, que os elementos da natureza, como as ervas, como a alimentação, como os cristais, como a energia Reiki, por exemplo, a técnica Reiki, dentre outras técnicas, podem me ajudar, porque elas vão atuar diretamente no meu campo mórfico, no meu campo vibracional, tá? Então, você acessou isso, ou seja, vai um tempo para você ir modificando isso na tua mente. Você precisa primeiramente abrir a tua consciência e buscar entender que existem mais coisas além do que é falado, sabe? E quando a gente vai buscar na história as coisas, a gente começa a acessar muitas coisas que a gente viu que foram modificadas. E geralmente tudo tá muito ligado, gente, à ganância, né? Imagina que eu falei pra vocês, as indústrias químicas, né? Eles fazem, gente, medicamentos de plantas, medicamentos através dos minerais, que são os cristais, né? Então, ao invés da gente utilizar o cristal, a gente vai lá e compra ele manipulado, por exemplo, né? Que é ali um mineral. Tem essa forma, a gente vai lá e compra uma planta manipulada ao invés de utilizar a planta, né? Hoje a gente sabe que o próprio óleo essencial, ele é um concentrado dessas plantas, por exemplo, né? O cristal, a gente consegue, o cristal, a pedrinha, a gente consegue tanto utilizar ela fisicamente, então, através de um elixir, né? A própria Santa Idelgarda, ela falava que dava para ralar o cristal dependendo do tratamento. Então, a água marinha, por exemplo, para desintoxicação, né? Ela ralava a água marinha para tomar e fazer como desintoxicação. Então, a gente pode utilizar, e o cristal, além de tratar a parte física, ela trata a parte energética também, então, que é algo muito profundo, né? E pensem comigo, para as grandes indústrias, como que eles vão incentivar as terapias holísticas, as terapias naturais, sendo que eles não conseguem monetizar em cima disso, né? Sendo que um cristal eu consigo comprar por R$5, por R$10, sendo que uma erva eu consigo plantar na minha casa, né? Sendo que eu consigo equilibrar os meus chakras, por exemplo, através da meditação, através da visualização, através dos cristais, através do Reiki.
E para eu me formar em reikiana, para eu aprender a técnica do reiki, ativar, eu preciso simplesmente fazer uma formação. E depois eu não tenho mais custo com isso, né? Então imagina, né, gente? Eles não conseguem monetizar em cima disso. Esse é um corte de uma das nossas aulas que estão dentro da nossa comunidade Fluxo Divino. E se você gosta de conteúdos como esse, sobre espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento e terapias naturais, e também gostaria de fazer formações holísticas, eu te convido a conhecer a nossa comunidade Fluxo Divino. Lá, além de você ter acesso a todas essas aulas que são conteúdos diários, você também tem acesso a diversas formações holísticas profissionalizantes, como cristaloterapia, chakra-terapia, alquimia das ervas, dentre muitas outras. Todas essas nossas formações têm certificação e você pode estar trabalhando como terapeuta ou utilizando somente na sua vida. Então, para conhecer mais sobre a nossa comunidade, clica nesse botão que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que está fixado aqui embaixo nos comentários. Te convido a vir conhecer e pode ter certeza que você vai transformar a sua vida, a vida das pessoas que você ama e também transformar a sua missão no mundo.